Você sabe o que é maturidade digital em cibersegurança? Não? Então assista nosso episódio, que nós estamos hoje com Felipe Almada, um consultor de TI e cibersegurança desde 1996, mestre em direção estratégica e tecnologia pela UFRJ, e hoje, no Insights com Cafeína, nós iremos abordar exatamente esse tema. Primeiro, Felipe, muito obrigada por ter aceito o convite. Topar esse desafio aqui de falar sobre cibersegurança, que eu acho que quanto mais a gente fala, mais gera dúvidas sobre o tema. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui, que já é sobre o tema. Afinal, o que é maturidade digital para cibersegurança? Eu li um pouco para poder chegar um pouquinho perto aí do seu nível, conseguir aqui trocar uma ideia, e eu vi que a capacidade que a empresa tem de gerenciar os riscos que ela pode ter, né? Riscos cibernéticos, claros, que ela pode sofrer, que ela pode ter. Mas, com certeza, é muito mais abrangente que isso, né? Sim, sem dúvida. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compondo. A maturidade, ela visa muito a essência e o comportamento como a empresa tem na pronta resposta em relação a processos, em relação a serviços, em relação a todo o âmbito tecnológico. Então, quando uma assessoria ela faz uma aferição para quantificar, para avaliar, para analisar o quanto ela atende em relação a procedimentos, é um dos primeiros passos que você obtém para avaliar qual é o nível e o grau de maturidade. É um ecossistema gigantesco, é uma complexidade enorme a gente falar sobre cibersegurança, né? Dificilmente nós nos deparamos com profissionais que detêm de todo o conhecimento. Diariamente é um aprendizado constante, temos assim uma ação e um dinamismo gigantesco. A todo momento sofre mudanças, sofremos ataques, sofremos ações que confrontam com o nosso dia a dia. Agora eu já estou desatualizado, por exemplo, né? Então, a maturidade em cibersegurança é um dos pilares e um dos desafios para o gestor de TI, para o gerente, para o diretor, para o especialista, enfim, para todo time técnico, para toda área que faz essa interação. E até você comentou sobre os profissionais, né? Você pode até me corrigir, mas essas empresas maiores, elas normalmente dividem a área de segurança entre uma área mais normativa, que cuida desses processos, que cuida dessas políticas, e uma área técnica, que é a responsável por fazer aquilo funcionar, basicamente, né? Exato. E nesse ponto, claro que a gente não pode deixar de falar aqui da LGPD. Eu até trouxe um número aqui de 2022, porque a LGPD começou a, de fato, aplicar multa em 2023. Mas em 2022, 80% das empresas não estavam adequadas à LGPD. E em 2023, quando passou a valer, já teve a primeira multa, que no total foi de 14.400 e foi uma pequena empresa. O porquê que eu estou falando isso, né? Quando a gente fala de processo dessa organização, a gente também toca na LGPD, nesses frameworks que a gente tem aos montes. Mas, especificamente da LGPD, todas as empresas elas precisam estar adequadas, porque é uma lei, certo? Certo. E tem todo esse processo. Tem o pessoal da parte normativa, que tem que se preocupar em ler, em saber quais as adequações que essa equipe vai fazer, principalmente até em website, né? Isso respinga em outras áreas, que é importante sempre frisar isso, eu sempre coloco esse ponto. A cibersegurança não é só da área de TI, as pessoas normalmente têm isso, e acho que isso também é um ponto de maturidade, a gente está falando, a empresa ela se torna mais madura e pronta para o mercado quando ela consegue entender que não é só a área de TI responsável por isso. E enquanto a LGPD, todo o tamanho de empresa tem que cumprir. E como se começa a cumprir a LGPD, né? Porque muita gente fala, tem que cumprir, tem que fazer. Mas começa por onde? Eu tenho uma empresa. O que eu faço? Como é que eu começo a me adequar a essa lei? Aí é mais um desafio, né? Além da cibersegurança. A Lei Geral de Proteção de Dados, como é uma lei de 2018 e sofreu ali algumas postergações
advindas por conta da pandemia e por questões também que envolveu a maturidade, até hoje ela passa por processos de alinhamento e azeitamento entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também um colegiado de grande repercussão, nível federal. Para quê? Para justamente ter uma diretriz e determinar quais são os procedimentos adequados para você ter o pleno cumprimento da LGPD, né? Como primeiro passo, empresa pública ou privada precisa criar um comitê, onde esse comitê ele precisa envolver grande parte das setoriais, das unidades administrativas que a empresa possui. Então, não é muito diferente quando você toca um projeto de segurança da informação. Não é a toque de caixa que você precisa implementar um procedimento que você conseguiu visualizar ou sendo praticado e executado por uma empresa XPTO. Muito pelo contrário. Através da natureza, da finalidade, através das atribuições, você faz um desenho próprio, específico e desenha ali uma estratégia de adequação. De fato, existe ali um roteiro mínimo que qualquer empresa pública ou privada precisa seguir e precisa atuar no processo de implementação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Sendo que a gama, a diversidade e a dimensão cujo qual a Lei Geral de Proteção de Dados envolve é tão grande que, estrategicamente, é feito um refino para a gente desenhar ali qual vai ser o norteador, né? Então, podemos utilizar frameworks de mercado, podemos colocar também melhores práticas envolvendo os controles de segurança, como a 27001, alguns sistemas de gestão de segurança abrangendo a 27002, o de privacidade, que é o 27701, enfim, tem vários sabor de norteadores. todo gosto, né? Exato. E até uma boa questão agora, você citou aí já algumas, né? Eu sei que tem muito mais, tem o NIST, tem o PCI. Uhum. Qual que eu sigo? É a pergunta, agora a pergunta de ouro, né? Verdade, verdade. A gente recebe várias perguntas, né, desse tipo. Qual é a melhor? O que eu faço, começo primeiro, né? E o que eu sempre recomendo, tá? De forma clara e objetiva, expõe para o seu especialista ou para o seu consultor que está te orientando qual é a real competência e atividade da sua instituição. A partir daí, esse especialista vai desenhar um melhor cenário, tá? Porque um PCI você somente precisa cumprir se você tem uma transitação envolvendo cartões de crédito, conciliação bancária, enfim. Não é toda empresa ou toda instituição que tem esse tipo de serviço. Seria mais específico para um e-commerce? Não. Pode ser se você disponibilizar a opção de método de pagamento com cartão de crédito. Na própria plataforma. Na própria plataforma. Se eu direcionar, não sei, para alguma dessas, que eu não vou falar o nome aqui, que tem aos montes, então eu não preciso, porque eu estou direcionando, estou terceirizando o meu pagamento. Mas se for algo integrado à minha lojinha virtual, eu preciso cumprir o PCI. Precisa, e eu ainda coloco um ponto também interessante. Nós sempre teremos ou responsabilidade direta ou corresponsabilidade. E isso também se aplica à cibersegurança, à Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outros, né? Então, a negligência é onde a gente busca mitigar e atuar sempre de forma a não deixarmos ou a empresa, ou a área, ou os profissionais expostos a uma possível vulnerabilidade ou não atendimento ao requisito legal. Esse é o ponto principal, né? Você atender o que você é obrigado a atender. Porque eu acho que é até cultural, vou falar aqui, muita gente fala, não vai dar em nada. Eu não vou fazer porque não vai dar em nada, eu sou ali pequenininho, isso é para empresa grande. E aí vem a nossa outra questão, quanto à auditoria. Eu acredito que quem faça auditoria, pelo menos da LGPD, eu não sei se todas têm auditoria, até uma subpergunta. A auditoria da LGPD é da ANPD, certo? Isso. E as outras têm auditoria? Como é que é feita essa auditoria?
uma roleta russa, uma hora eles resolvem verificar, ou é sobre... Eu sei que dá para denunciar também, se você é um usuário de uma loja e você acha que seus dados foram vazados por essa loja, você consegue fazer uma denúncia, mas sem ser por denúncia. Existe, de fato, uma auditoria proativa? Como funciona essa questão para verificar se eu estou cumprindo ou não estou cumprindo? Existe uma movimentação, tá, onde já está sendo capacitado um conjunto, né, de equipes para atuar de forma proativa no processo de auditoria externa, né? Independente se a instituição é pública ou privada, todas cumprem um processo de validação se realmente estão aptas ou não, que chamamos de auditoria interna. E uma instituição externa que tem essa competência, que também pode voltar ao ponto de certificar uma empresa ou um processo de forma a cumprir uma auditoria externa, como instituições que realmente têm esse serviço, elas também fazem esse tipo de trabalho. Mas, de uma forma ou outra, a gente consegue apoiar e mitigar. E, de novo, é a questão do direcionamento. Qual é o objetivo? É só o cumprimento das regras ou é para atender ali uma questão legal, ou é um decreto, ou é uma legislação, ou é algo que eu tenho por obrigatoriedade cumprir e está atrelado à atividade da minha empresa? Então, tudo vai depender. Lei é interpretativa, né? E o direcionamento que o gestor, que o executivo ou que o proprietário mesmo da empresa divulgar, realmente vai ser ali a cereja para uma melhor orientação do especialista, tá? Inclusive, um desses direcionamentos pode ser até venda para órgão público. Com certeza. Muitos desses requisitos são exigidos para você vender para o governo federal, para as prefeituras. Então, é bem o que você falou, né? Depende do meu direcionamento estratégico. Quem eu quero atingir, o porquê que eu quero atingir. E a cibersegurança, ela tem que ser alinhada ao negócio. Uhum. Eu acredito que, às vezes, as pessoas veem a segurança digital como um gasto, quando, na verdade, ela é um investimento. Sim, sim, sem dúvida. Lançando uma lei, lançando uma diretriz, publicando um decreto, né, seja ele federal ou estadual, obrigatoriamente as empresas já usam isso de artifício como oportunidade para prestação de serviços, né? Então, tenho que cumprir, tenho que seguir, eu como gestor sou responsável e corresponsável, então, de fato, vou precisar de empresas especializadas para me assessorar, para apoiar na condução, ou com força de trabalho, mão de obra especializada, ou com a camada estratégica de negócio para fazer o cruzamento e o próprio preparo para uma possível certificação que é conduzida pós-trabalho de implementação, ação de auditoria interna, sinalização para a entidade certificadora e uma possível visita, né, da empresa que vai dar a chancela ou não se você está certificado e autorizado. E agora, você falando, pensei aqui numa pergunta um pouco cilada, tá? Manda. Porque a gente sabe que o mercado de tecnologia tem empresa que fala que faz muito, mas comprova pouco. Uhum. A gente está aqui falando da 27001, de outros frameworks. A empresa de tecnologia, que ela vai querer oferecer um SOC, ela precisa estar adequada a algum desses frameworks, ou isso serve mais como uma chancela? Do tipo, cara, eu tenho aqui, eu tenho a certificação, eu passei por uma auditoria, então, primeiro, eu estou te garantindo que eu sou confiável, você pode confiar em mim e entregar os seus serviços que eu vou cuidar. Como é que funciona isso no seu ponto de vista, na sua opinião, em relação ao mercado das empresas de TI mesmo? Olha, tem muito no mercado empresas de consultoria vendendo serviços de SOC e não chegam nem perto de ser um NOC ou uma monitoração, tá? Então, temos certificações para profissionais, temos certificações para empresas, temos certificações
para processos. Então, temos que orientar, né? No momento de escolha, no momento de decisão, vamos optar pelos profissionais e pelas empresas que realmente são capazes de executar e de prestar aquele serviço. Porque acaba sendo um exemplo também que eu lembrei agora sobre a própria adequação da LGPD. Eu vejo muito na internet. Adequamos a sua empresa em 10 dias. Sim. Adequamos a sua empresa em 15 dias. Baixe aqui os 20, 30, 40 templates. Tem uma diferença muito grande de você ter um artefato, né, que você vai colocar a tua logo e você instituir aquele procedimento. Então, da mesma forma que você tem que ter um cuidado, se realmente você está cuidando da segurança corporativa ou se você só está sabendo se o seu ambiente está no ar ou não. Então, sim, tem um ecossistema aí gigantesco. Exatamente, por isso que eu perguntei, né? Eu também vejo muita empresa falando que faz muito e quando você vai, de fato, tá, mas faz como? E não tem a resposta. Exato. Então, é exatamente essa parte de orientação para adequar ao seu negócio. Eu acho que isso é o mais importante de tudo que a gente vai falar aqui. Não tem uma receita única para todo tipo de empresa que existe. Seria impossível. E também não adianta você só ter escrito no papel, porque você pode até passar numa auditoria, mas você continua em risco. Exato. E a questão do risco deveria ser, né, a principal fonte de preocupação dos gestores, porque às vezes eu vejo que as pessoas só querem meio que estar em compliance, mas é uma coisa que não é praticada e continua em risco. E não faz o cálculo de quanto a sua empresa pode perder de fato de reputação, credibilidade, em ela ser invadida. Eu acho que isso também casa um pouco com a questão do plano de continuidade de negócio, porque você tem a sua empresa, ela pode estar hospedada no melhor data center ou na melhor nuvem, mas problema acontece. Aquele servidor em si pode ser uma fonte de início de ataque e você comprometer uma cadeia se não tiver as políticas bem aplicadas, principalmente política de acesso. Eu vejo muito, acho que é um ego da área de TI querer ser administrador. Aí você vai olhar, mas você é administrador por quê? O que você faz? O que a sua função requer que você seja administrador? Isso é uma coisa que você vai falar com alguém de TI. Não, eu quero ser administrador. Mas por que você quer ser administrador? A gente sabe que sim. Funciona dessa forma, né? Então, falando de plano de continuidade de negócio relacionado à segurança, o que eu devo me preocupar primeiro? Fazer um backup, ter uma política de backup, de fato fazer uma política de restore e cumprir, porque as empresas às vezes têm. Não tem política de restore? Tenho. Mas você faz? Não. Você não sabe nem se o seu backup é válido. Como Exato. Funciona? Bom, a procura, né, pelo poder, ela continua sendo existente, né? É aquele jargão, dá dinheiro, mas não dá poder, não é verdade? É verdade. Então, o PCN, ele serve para ter ali um guia norteador que garanta ao gestor, ao executivo e à própria empresa e as áreas que ela tem ali como responsabilidade, que ela não sofra impacto ou seja mitigado os riscos de parada de serviço ou de prestação de serviço. Sabemos que tem empresas que têm ali uma responsabilidade enorme de prestação de serviço, seja hospitalar ou qualquer que envolva ali um negócio crítico. Então, anteriormente, a gente tinha muito a prática de ambiente com alta disponibilidade, aí era aquela salada de 99,9999999 que os provedores de serviço sempre brigavam. Não, eu tenho aqui 7 noves, eu tenho aqui 9 noves, eu tenho Tier 3, Tier 4, contingência de data center continental, enfim. Hoje, a gente tem que focar no menor tempo possível para pronta resposta. Esse é o objetivo, independente do que está ali na minha salvaguarda computacional, né? Porque eu posso escolher os melhores data centers do mundo, mas se eu não tiver um processo de execução, de cumprimento cultural na empresa, porque é aquilo, o PCN está ali, né? Mas está engavetado.
Bom, aconteceu um desastre. O que eu faço? Né? Fica aquela loucura, corre cada um para o lado, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não vão lembrar que eu pensei em estar na gaveta. Né? Então, conscientização, cultura, treinamento e implementação de processos. Identificação, inclusive, do que é crítico para a empresa. Porque não necessariamente eu tenho que ter um plano de contingência para todos os servidores que eu tenho. E sim para eu manter ela minimamente funcional em caso de ataque, tempo de recuperação, para ela voltar a funcionar 100%. Você falou agora essa parte de treinamento, né? É uma coisa que eu posso estar enganada, acho que você pode até me corrigir. Não acontece, né? Normalmente, quando tem treinamento é para a equipe de TI mesmo, mas para as outras áreas, como é que você vê essa questão? Você conhece muitas empresas que de fato cheguem para o contas a pagar, olha, você tem que verificar se o boleto que está chegando, ele de fato é verdadeiro. Não abra qualquer e-mail. Pergunte em caso de dúvida, acione a área de TI. São coisas, estou falando itens básicos, bem básicos, por sinal, aqui. Mas essa conscientização do usuário, que tem que passar por todas as áreas, eu acho que, pelo menos, eu não vejo que a questão cultural, que o problema de segurança digital é de TI, não é meu, já que eu tenho uma área de TI, eles que se virem. Isso não tem quase implementado. É mais um fator, a gente está falando de vários desafios, né? É mais um fator que é de extrema dificuldade, porque, de fato, não envolve só a área de TI, né? Eu volto aqui e coloco que a LGPD ela veio também para nos ajudar nesse aspecto, porque a nossa vitrine começa ou do nosso site que está publicado ou da recepção, que tem ali e faz o processo de triagem e entrada, né, liberação de entrada de visitantes, colaboradores, prestador de serviço, enfim. Mas é fundamental que tenha uma ação de conscientização, preparo, treinamento, envolvendo aspectos de segurança com campanhas de phishing, todo o processo que esteja alinhado ao RH. Quem mais sabe sobre os prestadores e os colaboradores? É o RH, não é a TI. A TI é parte integrante do processo. Em um momento, vai receber uma requisição aonde vai precisar criar aquele usuário, as credenciais e os permissionamentos seguido aquele perfil. Então, é integrar as áreas da empresa, fazer com que exista ali um processo de gestão integral, né? E aí, de fato, a gente conseguiria fazer esse estreitamento. Exatamente, por isso que eu perguntei, né? Você falou numa hora conscientização de usuário. E eu acho que às vezes é um papel até do CISO conseguir negociar isso com o gestor da outra área. Porque às vezes o gestor da outra área, o gestor do RH não tem essa noção, que ele é o que tem mais informação de toda a empresa. Desde quanto a pessoa ganha, CPF, família. Então, eles mexem com dados muito sensíveis da empresa. Falando da nossa maturidade digital, a gente tem que controlar ela, né? A gente falou muito sobre isso. Primeiro, eu tenho que saber qual o meu alvo, o que eu quero alcançar ao me adequar, além de fato de ser uma lei. Vou mapear os meus processos, quais são os meus processos críticos, o que eu tenho que colocar no meu PCN, para a empresa funcionar minimamente. E como é que eu começo a medir isso? Quais são... Eu sei que tem KPI para dar e vender, mas qual que você colocaria como os 5 principais? Olha, você não está olhando nada? Começa a olhar esses 5 e a partir do momento que a sua empresa de fato for evoluindo, você vai abrangendo, vai criando outros painéis de acompanhamento. Quais seriam esses 5 KPIs que não pode deixar de acompanhar no sentido de segurança digital? Certo. O que eu vejo que muitas empresas de consultoria, tá, cometem como gap, né? Eles fazem um processo de mapeamento envolvendo aquele tradicional macroprocesso, processo-atividade, tá? E eu vejo sempre ao chegar ou na realização de um assessment, ou fazendo ali uma análise do ambiente do cliente para um início de um inventário de dados, de um mapeamento de dados, que acaba sendo uma concepção nesse processo inicial de levantamento, que nem sempre o dono do processo tem
o conhecimento e a importância do que ele executa, né? E tudo está baseado no que é a empresa. Então, se você sair um pouco da caixa, do método tradicional, do macroprocesso, processo-atividade, e começar a levantar isso por intermédio da competência ou das competências da sua empresa, de fato você vai conseguir ter ali um refino muito mais apurado e, consequentemente, elaborar indicadores que vão convergir aos resultados que você espera. Então, você lista todas as competências, você mapeia todos os macroprocessos e os processos que as suas unidades, o seu setorial possui, toda a atividade da empresa produz, recebe, armazena, coleta informação, dados, enfim. E a informação é o ativo mais importante, né? Existem métodos de modelagem para você definir OKRs, e a definição de qual vai ser um indicador de maior ou melhor precisão vai estar baseado no processo que vai ser levantado. Então, performance, resultados esperados, atingimento de metas, atingimento de resultados, o que está esperado, quanto tempo eu posso ficar fora, em quanto tempo eu consigo me recuperar de um possível desastre, faltou energia, faltou link de internet, o provedor de serviço parou, enfim, é uma infinidade de opções e formas que a gente poderia colocar. Você até falou essa questão da contingência. Eu lembro que quando eu era analista de TI, falaram pra gente, não, o link de vocês tem contingência. Ah, tem? Tem. E aí, na época, o que era responsável pelo projeto falou, não, eles falaram que tem. Tá, né? Você garantiu, ele assinou a entrega do projeto e tudo. Falei, que bom que tem. E a empresa era no centro do Rio. Um belo dia, resolveram fazer uma obra e cortaram a fibra. E aí eu falei, mas cadê a contingência? A nossa contingência passava pelo mesmo caminho. A partir do momento que fizeram a obra, cortou o link principal, o link secundário. Aí eu fui no gestor na época, falei, você não assinou? Falou que tinha contingência? E agora? Ah, mas eu não sabia que era o mesmo caminho. Eu falei, que bom, então a empresa agora está parada. Ficou um dia parada em época de fechamento, que era fechamento das vendas. Sim. Foi a coisa mais louca e todo mundo olhava para mim. E agora, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu vou fazer? Rezar. O famoso sente e chora, né? Mas é comum esse tipo de incidente. Eu vejo bastante também. Não, eu tenho link de contingência, eu tenho 3, 4 links do mesmo provedor. Né? Então você não tem uma contingência, você tem aquele backup que está armazenado local, né? Cadê o seu backup? Não, está ali no servidor, que tem acesso ao principal, que se for infectado vai aquela cadeia lateral e no final das contas seu backup foi infectado também, você não tinha o backup, né? É isso que a gente vê. Uma coisa interessante que você falou foi de fato mapear, né, as pessoas, cargos, que tipo de acesso elas têm e qual o risco que essa pessoa traz para a empresa, né? Porque no final do dia é isso, essa pessoa, pelo cargo que ela tem, ela acaba se tornando um alvo, inclusive em mídias sociais. Uhum. E eu imagino agora aqui que essa seja uma grande dificuldade até para a área de TI responder. Qual o acesso que o meu diretor de RH tem para eu poder mapear isso? Isso é um trabalho que não vai ser só com a área de TI. Porque esse mapeamento, como a gente falou, provavelmente o RH vai ter esse organograma todo montado, e aí vai ter que debater e negociar bastante com as áreas, porque foi o que a gente falou, né? As pessoas sempre querem ter o acesso full, o maior acesso, mas você chegar e negociar, não, olha só, o seu cargo é esse, você não precisa ter acesso à planilha do RH se você não é do RH. Então, além de tudo, para você começar a saber qual indicador você vai usar, você tem que negociar e entender muito bem da empresa. Com certeza, com certeza. É uma provocação que eu faço também em alguns workshops, que o presidente, um diretor, ele precisa ter acesso a tudo? Na hora eu falo, não, né? Até eu ter a certeza do que está ali no escopo, na competência e no que tange a área dele, eu ainda não consigo fazer, né, um provisionamento de acesso. Grande parte da dificuldade da TI em relação a esse mapeamento é porque, de fato,
partezinha envolve TI. O restante, todas as demais áreas. E aí confronta. E aí é difícil, porque não tem capacitação, não tem conhecimento, não sabem da importância. É necessário que você tenha uma classificação da informação quanto ao grau de sigilo. É necessário que você tenha ali uma política de descarte. Qual é a temporalidade? O que eu gravo? O que eu armazeno? Qual é o meu repositório oficial? Enfim, não é só sair hospedando. A TI não é aquela área chata que não deixa isso, não deixa aquilo, bloqueia isso, bloqueia aquilo, né? Sempre tem um propósito, sempre tem ali um porquê. E é essa forma que a gente tem também que frisar, que firmar e que batalhar, né? Bem, a parte do treinamento, você De trazer a consciência para toda a empresa que a área de TI não está fazendo isso porque acordou um belo dia, quero bloquear todo mundo. E também tem um ponto muito importante. Hoje em dia, o pessoal tem que saber negociar. Porque para você chegar para o seu diretor e falar, olha, você não precisa ter acesso a tudo, o seu usuário ele vai ser com menor privilégio e isso é uma segurança para você e para a empresa, é difícil em muitos casos. Você sabe disso, que Com não certeza. é tão simples. Então, é até uma nova abordagem para o profissional de TI. Porque o profissional de TI antes era visto como aquele nerd que só sabia lidar com máquinas, ficava trancado numa salinha cheio de monitor. E agora não, é uma, como chamam, né, de soft skill, que tem que ter desde o analista. Obviamente, o CISO ele já é completamente esperado que ele tenha isso nele, mas o analista também precisa saber negociar. Sim, de fato. O relacionamento e o emprego, né, centrada do CISO, nos ajuda também em vários aspectos, tá? A LGPD também ela vem como motor para nos ajudar. Respondemos com o nosso CPF. Então, isso tem um peso. Então, se você é um CISO dedicado ou você presta o serviço de um CISO as a Service ou de um vCISO como o mercado pratica, você tem como responsabilidade e obrigação de colocar, olha, a minha parte está e foi feita, agora é com você. Da mesma forma, o encarregado pela proteção de dados, que muitas das vezes é contratado ou como um DPO as a Service ou um DPO dedicado. Vai responder com o CPF dele. Se ele não fizer a parte dele, se ele não tratar e cumprir os requisitos legais, de fato, ele está exposto. Então, daí a importância do alinhamento, do relacionamento e da integração entre os profissionais especialistas e também os responsáveis que contratam esse tipo de serviço. Acho que é como você citou, né? Aquela responsabilidade correlacionada e compartilhada. Agora você falou a questão do CISO as a Service. Isso é recente, pelo menos eu soube, deve ter uns 4 meses no máximo. Isso surgiu também porque as empresas não têm quem saiba planejar o que ela precisa ter para poder estar em compliance, estar de fato com a parte de segurança. Qual a vantagem que você vê para uma empresa ter esse tipo de serviço ao invés de ter em casa um CISO? Além do custo, né? Porque um custo de um CISO hoje em dia no mercado, um bom é bem alto. Mas qual a vantagem que você vê de ter ele as a Service para uma média empresa ou pequena empresa? A vantagem é que é imprescindível você ter um especialista com esse know-how, né? Médias e grandes empresas têm que possuir esse tipo de perfil profissional, né, e serviço especializado. As interfaces envolvendo negócios, envolvendo trânsito de serviços é enorme. E quem vai responder por isso? É o especialista? É o técnico? É o gerente? Que muitas das vezes não tem tempo, né? Sabemos da dificuldade de tentar absorver um profissional com esse gabarito, né? Daí foi lançado, né? De igual forma, tem escritórios virtuais, presidentes também como serviço, né? Então a gente trouxe um pouco desse modelo de negócio lá de fora para poder cumprir e clarificar o dia a dia do empreendedor, do gestor e do executivo.
E é até injusto você querer que um analista tenha essa visão toda que a gente está conversando aqui. Às vezes, não que o analista não seja bom, ele pode ser realmente muito bom, mas para você ter uma visão da empresa como um todo, para começar a mapear as pessoas, os cargos, tipo de acesso, processo, o analista às vezes não tem, ainda não está pronto para ter essa visão. Ele sabe o que precisa ter, sabe que tem que ter as ferramentas, que ele tem que implementar, mas a visão geral é difícil você encontrar num analista hoje em dia. Com certeza, com certeza. Se é difícil a gente atingir ali um perfil completo com o próprio modelo que você exemplificou de soft skill, imagina você juntar soft skill com hard, né? Então, você precisa ter habilidade, conhecimento e experiência para entrar dentro da caixa quando necessário e pensar fora da caixa para dar um melhor norte para o gestor, para o empresário, enfim. Bem legal, Felipe. A gente está chegando aqui no final e eu sempre termino o episódio com uma pergunta padrão. O nome do podcast, né, é Insights com Cafeína, e eu coloquei esse nome porque o propósito do podcast é exatamente ter essa troca com especialistas sobre os assuntos para gerar ideias, deixar mais claro alguns conceitos, alguns processos, alguns nortes. E cafeína, porque o café, para mim, é o que me dá ali aquela energia para acordar. Se eu não tomar café, acho que eu não acordo. E o que te dá energia para acordar, para dar aquela respirada, seguir em frente? Qual é a sua fonte de energia diária? Tirando o café, que aí, né, eu tomo muito café por dia, eu amo e também sou amante desse mundo dinâmico de tecnologia, né? Me excita saber que eu nunca vou saber de tudo, né? Muito entusiasta, né? Você tem uma ação de imersão com algo que está hypando no mercado, mesmo sabendo que aquilo tem uma variação e uma diversidade enorme e você não vai ter ali uma resposta concreta. Mesmo sabendo que a TI é binária, né? Ou é 0 ou é 1. Então isso daí nos movimenta. É o oxigênio, é o combustível e é isso que me faz aí continuar na área. Bem legal. Inclusive, essa questão da tecnologia está sempre avançando e avançando muito rápido. Esses dias eu estava navegando e o ChatGPT, que está revolucionando muita coisa hoje em dia no mercado, ele tem 2 anos. Só 2 anos. Então, você vê o quanto avançou rápido e continua, né? A tendência da tecnologia é sempre estar avançada e a gente sempre está ali correndo atrás para poder estar ciente dessas mudanças, estar adequado ao mercado. E bem legal isso ser a sua fonte de energia, né? Então, senão você está na área certa, continua que está dando tudo certo. Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio. Espero que tenha sido muito útil, que vocês tenham de fato entendido o que é a maturidade digital pela ótica de cibersegurança. A gente sabe o quanto temos de desafio, o quanto esse tema é amplo, mas espero realmente que tenha servido o episódio para clarificar algumas dúvidas de vocês. Até a próxima!